Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal Jovem Programador. E essa aula será sobre o início da linguagem JavaScript. Primeiro de tudo, eu gostaria de explicar o que é o JavaScript, né? Bom, o JavaScript ele é uma linguagem de programação voltada para o desenvolvimento web, né? Principalmente para o front-end. Ela foi criada inicialmente para eventos, né, do browser. Hoje em dia, ela possui suporte para o back-end, né, que é a parte de trás, né, de uma página. Futuramente eu posso fazer vídeos, né, falando sobre o back-end com JavaScript, né. E o JavaScript também hoje em dia consegue atuar, né, fora de uma página web, né, como eu disse anteriormente. Só que como é que ela é, né? Como é que eu consigo ver o JavaScript, né? Eu consigo ver através de uma máquina virtual chamada V8, que ela é da própria Google. Por exemplo, a gente tem outras linguagens de programação, por exemplo, a linguagem C, que ela é compilada através do GCC, né, que é um tipo de compilador para a linguagem. A gente tem também a linguagem Java, que ela roda em JVM, né, Java Virtual Machine, ela também roda em uma máquina virtual. E o JavaScript, ela é uma linguagem, né, interpretada, né? Ela possui uma série de etapas antes que transforma para um binário, né? O binário é o que, de fato, a máquina não entende, né? Ela é orientada a protótipos, ou seja, ela é orientada a ações que eu tenho a partir de um tipo de dado, né? E ela é dinâmica, ou seja, eu não preciso tipar essa minha variável no início, né? Ela não possui tipagem, né? Eu consigo modificar o valor de uma variável no meio do programa, né? Eu consigo também trocar tipos de valores entre variáveis, né? Mas o que é de fato, né, uma variável? A variável, ela possui em qualquer linguagem de programação, né? Ela está presente. E o que ela serve? Ela serve para armazenar valores na memória, né? A gente salva esses valores na memória RAM, né, do computador, onde ela possui três características principais de uma variável, que são um apelido, que é um nome que eu faço, que é um nome amigável, né, para essa minha variável, né, que eu estou armazenando algum valor na minha memória, o valor dela, né, o que eu estou guardando, né, dentro dessa minha variável, e o endereço, né, que é para a CPU conseguir localizar essa minha variável, né, que geralmente ela está em hexadecimal. No JavaScript, a gente possui três formas de criar uma variável, né, de definir uma variável, que são através do var, do let e do const. O var ela possui escopo global, ou seja, em qualquer parte do meu programa, se eu definir uma variável tipo var, eu consigo usá-la em qualquer outra parte do meu programa, né? Ela é um tipo de variável mutável, ou seja, eu consigo mudar o valor dela durante a execução do programa. E o let também segue o mesmo princípio do var, porém ela é uma linguagem de escopo local, ou seja, eu não consigo utilizar ele fora do local onde ele foi criado. E também nós temos o const, que ela é também um tipo de variável local, porém ela é imutável, ou seja, eu não consigo modificar o valor com que ela foi definida inicialmente. Em JavaScript, a gente tem 5 tipos de dados principais, que são strings. Que strings são cadeia de caracteres, são textos que eu posso definir. Que aqui eu defini, por exemplo, Lucas e JavaScript, eles são textos, né? Podendo ser aspas duplas ou simples, né? Aqui poderia também colocar em aspas simples que não tem problema. Aqui nós temos outro tipo de valor que é number, que são valores numéricos, né? Por exemplo, 1, menos 9, 5.89, né? Por aí vai. Diferentemente, né, de outras linguagens, JavaScript é tipo number tanto para números reais e tanto para números racionais, né?
Nós temos os valores booleanos, ou seja, são dois tipos de valores, true ou false. Nós temos valores nulo, que são valores vazios de uma variável, ela é inexistente, ela não existe. Ela existe, só que é um valor nulo, né? Eu não defini nenhum tipo de valor dentro dela, ela é vazia na minha memória. E undefined são valores que ainda não foram definidos no meu programa, né? São valores undefined. Diferentemente de nulo, isso aqui ela não foi definida, né? Nem como um nulo e nem como qualquer outro tipo de dado aqui. Bom, eu estou agora com o VS Code aberto, né? Que é a minha ideia que eu vou desenvolver os meus programas, né? Eu fiz uma pasta e abri ela, absolutamente não tem nada nessa minha pasta, e eu vou criar a estrutura com vocês. Eu vou criar um arquivo chamado index.html e também eu vou criar um arquivo chamado index.js. Esse .js vai ser o meu arquivo JavaScript e esse aqui é a estrutura da minha página, né? Que aqui eu vou colocar um HTML5 e aqui eu vou linkar esse meu arquivo script. Agora vamos para o nosso primeiro comando. Nosso primeiro comando no JavaScript, que vai ser um console.log. Isso aqui vai permitir que eu consiga ver algo dentro do meu navegador, que vou mostrar como é que se faz agora. Eu aqui vou colocar um Hello World. Eu vou abrir a minha página com o Live Server. Tem agora duas maneiras que você pode ver o console. Você pode clicar com o botão direito do mouse e inspecionar, ou clicar com F12. E aqui vai abrir na aba inspetor. Aqui vai ter as outras abas e você vai clicar em console. E aqui vai ter a parte do console para eu conseguir ver algo com JavaScript, né? E aqui apareceu Hello World, que é justamente o que eu escrevi aqui nesse meu script. Ou seja, esse console.log vai permitir que eu consiga ver algo no meu browser, né? No console. O primeiro exemplo que eu gostaria de fazer são os 5 exemplos, né, que eu tenho de dados, né? Que aqui eu vou colocar o meu nome, que vai ser uma string, que eu vou colocar Lucas. A minha idade, que eu vou colocar 20. Uma variável booleana, que eu vou chamar de isBoolean, que eu vou colocar como true. Uma variável nula, que eu vou chamar de isEmpty, que vai ser null. E uma outra variável, que eu vou chamar de isUndefined, que eu vou colocar igual a undefined. E eu vou fazer um console.log para cada variável. Vou colocar first name, a minha idade, o isBoolean e o isEmpty. E o isUndefined. Aqui, como é que funciona, né, no JavaScript para eu definir variáveis com valores, né? São justamente isso. Aqui é o tipo de variável que eu quero definir, né? Que aqui eu estou utilizando o let. Aqui é um apelido com que eu faço, né, para a minha variável. Para eu definir um valor, eu coloco o sinal de atribuição, que é o sinal de igual. E aqui, após ele, é o valor que eu quero armazenar para essa minha variável. Que no caso aqui, eu estou armazenando como Lucas, né? E aqui eu faço, né, os console log para eu exibir no meu browser a cada variável que eu defini aqui. Então, vamos conferir. Aqui tem, né, aqui está mostrando todos os tipos de dados, né, que eu defini. Que aqui eu defini Lucas, a minha idade, true, null e undefined. Aqui eu poderia ter omitido esse undefined, porque se ele é um valor que não for definido, eu posso simplesmente só omitir isso aqui tudo, que ele vai ter o mesmo valor, undefined. Justamente porque eu não defini nada para ele, né? Então ele já pega automaticamente um undefined, né? Um outro operador que é muito legal no JavaScript é para você, né, conferir
tipos, né, de dados, porque pode ser que em determinadas situações do meu programa eu queira que só um determinado tipo seja passado. Né, que vou fazer uma aula posteriormente sobre estudo de decisões, né, que a gente vai utilizar bastante, né? E para eu saber qual tipo de dado, né, para saber que tipo de dado que eu estou pegando de uma variável, simplesmente utilizo o operador type of. Em inglês, type of significa tipo de o nome da minha variável. E aqui, a primeira linha vai me retornar uma string. Por quê? Porque eu defini ele com uma string. Né? E aqui ele me retorna uma string. Vamos fazer agora com os outros tipos? Olha que interessante. Aqui tem uns string, number, boolean, opa, object. Vou falar posteriormente sobre ele. E o nosso undefined. Agora, por que ele me retornou um object sendo que ele é nulo? De fato, ele foi considerado um erro pela parte do TC39. Né? A gente relatou esse erro, né? E ele é considerado um erro pela parte da TC39. TC39 são a equipe de desenvolvedores, né, que mantém o JavaScript e até hoje não foi resolvido. Né? Mas como é que eu consigo agora saber se uma variável é nulo? Nós temos essa possibilidade aqui. Ó. Eu vou colocar a minha variável e eu vou colocar um sinal de verificação, que aqui é um sinal de igual. Né? Posteriormente, né, quando eu vou fazer uma aula sobre estudo de decisão, vou falar um pouco melhor sobre ele. Mas basicamente aqui eu vou comparar uma variável com um outro tipo de dado. Né? Então aqui eu vou colocar nulo. E esse cara vai me retornar true. Eu vou pagar os outros exemplos aqui para ficar um pouco melhor. Que aqui já mostrei como é que funciona eles, né? E aqui ele me retorna true. Por que me retornou true? Porque ele é nulo. Se eu colocar agora que ele é undefined, esse cara ele vai me retornar true, né? Porque ele ainda não foi definido, né? Isso é um pouco buga a cabeça, porque esse cara ele é nulo, mas ele está errado porque ele não é undefined. Para eu verificar estritamente se ele é o nulo, eu vou ter que colocar mais um sinal de atribuição, que agora ele me retorna um false. Por que agora me retorna false? Porque agora eu utilizo 3 operadores de iguais. Isso é um pouco confuso no JavaScript, porque quando eu utilizo apenas dois sinais de atribuição, o interpretador, o que ele vai fazer? Ele vai converter um tipo de dado, né, que no caso é nulo, para um valor undefined. Né? Para ficar mais fácil esse exemplo, eu vou fazer com valores numéricos. Eu vou colocar um 2 com uma string e eu vou colocar um 2. Isso aqui, teoricamente, ele era para ser falso, né? Porque eu estou comparando um texto com um número. Porém, ele me retorna true aqui no meu browser. Justamente porque o interpretador ele vai tipar, né? Ele vai converter, melhor dizendo, esse caractere 2, que é uma string, para um número. Ou seja, para o interpretador vai ser 2 igual a 2. Né? Para agora eu saber se um tipo de dado que é uma string vai ser igual a alguma outra string, que no caso aqui era para ser falso, né? Porque aqui eu estou comparando uma string com um número. E para eu tirar essa conversão, eu coloco 3 sinais de iguais, né? Que agora ele me retorna false. Né? Está totalmente correto agora essa verificação. Né? Então, em JavaScript nós temos alguns detalhezinhos importantes, né, que eu falarei posteriormente sobre eles, ou com mais detalhes. Mas é só um exemplo, né, de tipo nulo. Né?
Uma coisa muito interessante também no JavaScript são atribuições de uma variável com uma variável. Como por exemplo, eu vou fazer um exemplo de cores, que eu vou chamar de uma variável color1, que eu vou atribuir o valor red, e aqui eu vou chamar uma outra variável de color2 e vou atribuir a minha color1. Qual que será que é o resultado desse color2? Vamos ver no browser. Ele é red, vermelho. Ou seja, aqui eu pego o valor da minha variável color1, que é red, para essa minha variável color2. Né? Então, aqui eu estou fazendo uma atribuição do valor do color1 para color2. Né? E um detalhe, se eu mudar o valor desse meu color1 para blue, você acha que color2 vai mudar para blue? Eu acho que não. Vamos conferir? Não. Por que não? Porque o color2 eu ainda estou pegando o valor antigo de color1, que é red. Apenas aqui eu coloco como blue. Ou seja, aqui eu ainda estou pegando o valor red. Né? Porém, se eu colocar agora o color2 para color1, agora sim ele vai ser blue, porque agora eu coloquei color1, né, como blue, depois, né, do que eu defini antes o red. Né? Então, o color1 ele vai pegar, então o color2 ele vai pegar o valor atualizado dessa variável, que ele vai pegar o blue. Né? Então é uma coisa que tem que tomar bastante cuidado, né? Quando a gente vai desenvolvendo nossos programas, a gente tem que sempre saber, né, quando mudar ou não uma variável, né? Porque justamente ele tem, né, essas mudanças, né, que podem ocorrer. Por exemplo, se eu colocar aqui o console log do color1 e fazer a mesma coisa aqui embaixo, eu vou pegar esse exemplo aqui do color2. Aqui ele vai me retornar, a primeira linha do console vai me retornar red, e aqui ele vai me retornar blue. Olha que interessante, a primeira linha red e a segunda blue, justamente porque depois eu atualizo o valor dessa variável. Né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado, né, quando você está trabalhando com JavaScript para atualizar os valores, né, e atribuir para outras variáveis corretamente. Né? Agora, eu explicarei um pouquinho sobre os 3 tipos de variáveis que temos no JavaScript. Primeiro de tudo, eu gostaria de falar sobre o let e o const. Né? Primeiro de tudo, eu vou fazer sobre o let. Eu vou definir a variável let, do tipo let, com o nome firstName, e aqui eu colocarei o meu nome Lucas. Eu vou fazer um console.log no firstName. Né? Aqui, vocês vão ver que ele deu o valor Lucas normalmente, né? Normal. Porém, agora eu mudei de nome. Agora eu me chamo Daniel. Não. Eu vou fazer agora um console.log neste firstName. E agora ele é para pegar Daniel. Né? E pegou Daniel. Né? Mudei de nome para Daniel. Ou seja, a variável firstName ela sofreu uma alteração Daniel. Né? Este é um tipo de variável let. Né? Que eu consiga alterar os valores de uma variável do tipo let. Né? Eu consigo até trocar o tipo dele que ele foi iniciado primeiramente. Né? Em vez de ser uma string, eu posso colocar agora um número, 70. Né? Apareceu 70. Né? Não deu nenhum tipo de erro. Né? Só que é muito meio errado você colocar uma variável first name e colocar 70. Né? Né?
Não é uma boa prática. Né? Agora, um tipo de dado const, né? Uma variável do tipo const. Aqui vou colocar o mesmo exemplo, né? First name. E colocar do tipo Lucas. Eu vou fazer um console.log neste first name. Ele me retorna Lucas, né? Como se fosse uma variável do tipo let. Porém, o que diferencia dele é isso aqui, ó. Eu vou colocar first name e vou atribuir um outro valor para Daniel. Eu terei o nome, meu nome para Daniel. Eu vou fazer um console.log para mostrar e olha o que vai dar. Um erro. Inválido assinamento de constante first name. Né? Ou seja, está inválido a assinatura do tipo const first name. Né? Ou seja, ele é uma variável constante e eu não consigo alterar a assinatura dessa minha constante. Né? Qual o valor assinado foi Lucas. Então, em nenhum momento que uma variável é constante, eu consigo alterar a assinatura do que lhe foi iniciada. Essa é um exemplo de uma variável constante. Eu não posso alterar o valor dela. Agora falarei sobre o tipo var. O tipo var ele tem algumas diferenças dentro dele. O tipo var ele é de escopo global, né? e que eu consigo alterar o valor dela como se fosse um let, como eu expliquei anteriormente. Né? Eu vou fazer um console.log dentro dele e ele me mostra Lucas, né? Normal, uma variável normal. Porém, o que acontece se eu fazer um console.log antes de iniciar essa minha variável? Olha que interessante que vai acontecer. Undefined e Lucas. Mas por que ele deu undefined? Por quê? Porque eu não atribuí um valor para essa mesma variável. O que o JavaScript ele fez aqui? Ele fez basicamente isso aqui. Ó. Isso aqui eu transformei o que o compilador de fato ele faz para nós. Né? Aqui é a mesma coisa, vai dar o mesmo valor, mas aqui é como que o interpretador ele vai fazer no seu código. Por padrão, ele pega todas as variáveis do tipo var, por exemplo, first name, e todos os tipos de functions que a gente vai ver posteriormente no curso, que ele pega primeiro todas as ações que temos de uma função e de um tipo var primeiro, ele armazena essas variáveis e depois ele compila o resto do código, ele interpreta o resto do código, perdão. Então, ele issa primeiro, a gente chama isso aqui de issamento, né? Que ele pega primeiro todos os tipos do tipo var ou de uma função, armazena em memória e depois ele interpreta as outras coisas. Né? Ele faz, ele vê linha por linha código posterior de issar. Né? Vamos confirmar essa teoria? Se eu fizer um tipo constante, que eu vou chamar de first name, e vou colocar Lucas. Eu vou fazer um console.log antes de eu definir e depois que eu definir. Olha o erro que ele vai me gerar. Ó, não pode ter acesso para a declaração first name antes de inicializar. Ou seja, eu estou chamando uma variável que ainda não existe. E ele me gera este meu erro aqui. Se eu colocar do tipo let, é a mesma coisa. Ó, não pode ter acesso para a declaração first name antes de inicializar. Ou seja, para variáveis let e const, se eu chamo antes de eu definir, dá erro. Se é do tipo var, que é do tipo escopo global, por isso que é o nome escopo global, eu tenho uma inicialização dela para undefined e depois eu atribuo um nome para ele. Então são essas as diferenças entre
tipos de variáveis que eu tenho no JavaScript. Agora eu gostaria que, a partir, né, dos conceitos, né, que foram estudados, eu gostaria que realizassem esses exercícios, né, que estão nesse slide. Eu irei disponibilizar as respostas na descrição do vídeo, né, e as perguntas, né, também. E eu colocarei também a documentação dessa aula, lá que eu explico mais detalhadamente sobre o conteúdo passado nessa aula. E é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje, né? Espero que tenham gostado e que tenham aprendido, né? Bastante coisa comigo. E fique atento para as próximas aulas.